pessoal falando da Parashá, o Rabino Fone Hadid Meir Karmas, a gente está na Parashat Metzorah. Esse ano, como é o ano bissexto, então essas Parashá estão separadas, né? A Parashá da semana anterior, Tazria, quando o ano não é bissexto, não tem um mês a mais no calendário judaico, elas são juntas. Esse ano é separado, Tazria e Metzorah. Metzorah é a continuação, na verdade, né, do Tazria, que fará sobre leis de pureza e impureza, também das leis da lepra que tinha antigamente, que a gente falou na semana passada também. Mas dentro também de toda essa complexidade, de todas essas leis, existe também a famosa lei da purificação familiar. Purificação familiar são leis que a mulher judia, o casal judeu, levam para si mesmos, e isso envolve um envolvimento muito sério e muito íntegro na religião, porque não é uma coisa que está fora de casa, né? Se uma pessoa guarda Shabbat ou não, se ele vai chegar na sinagoga de carro ou não, é uma pergunta pública. Já aqui é uma coisa que só o casal sabe se ele está guardando isso conforme deve ou não, e mais do que isso também, existe uma confiança completa na mulher, que a mulher vai dizer se ela está pura ou impura ou não. A mulher vai chegar em casa, né? Ou colocando mais em ordem, a mulher tem menstruação todo mês. No período menstrual, obviamente, é proibido ter relações com a mulher. E fora isso também, existem várias leis sobre depois que acabou já a secreção menstrual dela, quanto tempo ainda, o que ela precisa fazer ainda para poder ficar completamente limpa e pura, que são duas ideias que vão juntas, né? Não quer dizer que uma mulher que está menstruada ela não está limpa, mas em termos de purificação e permitir relações com o marido, ela tem que aguardar um tempo, que a gente não vai entrar nas leis agora disso, mas mais ou menos em média leva uns 12 dias, mais ou menos. Nesses 12 dias não pode ter relações conjuntas, mas os nossos sábios fizeram também acréscimos seríssimos para separar o casal um do outro. Por exemplo, né, quando o casal tá nessa situação que a mulher está impura, eu não posso passar um copo de água para minha esposa. Eles dormem, separam as camas quando dormem, etc. Fazem muitas coisas para separar, que são acréscimos também dos sábios, que os sábios acrescentaram para isso. Existe, eu estou falando bastante, mas existe uma coisa interessante, né, talvez, que dá para comparar. A gente sabe que, né, que existem proibições dos nossos sábios, existem proibições da Torá. Normalmente o sistema funciona assim: a Torá dá proibições, vem os sábios e falam, olha, a Torá proibiu isso, eu acho melhor a gente acrescentar um pouco mais de proibições para a pessoa não chegar até a proibição da Torá. Isso que chama gader, né? Colocar muralhas, empecilhos, como por exemplo, sei lá, muktzeh, né? Segurar um lápis no Shabbat. Segurar um lápis no Shabbat, segurar sem nenhum motivo, né? Você pode acabar escrevendo com lápis, então não segura. Não monte numa árvore, que você pode acabar tirando um galho. Mas é interessante que existem, acho que na minha opinião, só 2 lugares que a Torá proibiu algo e ela acrescentou também que ela quer que você acrescente também uma ações de separação a mais do que eu estou te ordenando. Ok. Isso é interessante. Um desses 2 lugares é o que a gente vai ver semana que vem, é o Pesach. No Pesach está escrito que você não pode comer matzah. Mas vem a Torá e fala... Não pode comer hametz. Não vou nem cortar, deixa. Não pode comer hametz. Hametz quer dizer não pode comer nada fermentado, né? Mas a Torá não basta... Não é nada fermentado, porque senão você vai ter muitas perguntas para responder. Só 5 tipos de cereais. 5 cereais que é o fermentado, sim. Mas a Torá não sossega só com isso. Sim. Ela fala também que você tem que tirar todo o hametz da tua casa e não deixar nada na tua casa. Então a pergunta, calma, se a Torá não quer que eu coma, eu não como. Mas qual o problema de deixar em casa hametz? Eu vou colocar no armário, eu vou colocar, sei lá, guardar e depois... Não, a Torá fala, não, eu não quero hametz. Então é como se fosse que a própria Torá está fazendo já a cerca da separação para você não chegar até a proibição. Sim. E é interessante que na Nidá, na purificação familiar, também tem leis assim, por exemplo, de acordo com o Rambam, tocar numa mulher, a mulher que está impura, na época que ela está impura, é uma proibição da Torá. Por quê? Porque está escrito na Torá, Velisha benidat tumatá
Lotikrav legalot ervatá, não aqui, na outra parashá. Ou seja, não se aproxime da mulher que está impura. Não está falando não só não tenha relações. Não se aproxime quer dizer algo a mais. E o Rambam fala, por exemplo, tocar na mulher, abraçar a mulher, que já é uma proibição da Torá, apesar que não é uma proibição mais grave, que é ter relações com a mulher. Mas a própria Torá, já que a relação é uma coisa tão severa ao ver da Torá, a Torá não espera que os nossos sábios vão acrescentar essa separação, né, esse acréscimo de distância, senão que a própria Torá fala para você, olha, cuidado, sim, acrescente, faça alguma coisa a mais, para você não chegar até... Então, gostaria um pouco de pensar um pouco, né, por que essas leis de purificação familiar, o Pesach também, né, e o Hametz, né, são leis. Por que você acha que a Torá pegou justo essas duas leis como as leis mais severas, né? Que inclusive a proibição da Torá, se a pessoa tem relações com uma mulher ou se ela come hametz, é caret. Caret é o pior castigo que existe na Torá. E acrescentou leis que, apesar que não tem essa severidade de castigo, são proibidas pela Torá também, como uma cerca para você não chegar até a proibição mais severa. Sim. Então, levando em conta essa opinião que você falou, que isso aqui... abri durante 6 minutos. Então... Não, tá ótimo. Eu acho que... Eu vou dizer tudo, eu vou tentar unificar as duas coisas. A questão que a Torá, ela de maneira explícita, ela já faz o Geder para as relações de matrimoniais e Ishut, é porque a Torá, ela está totalmente consciente que a gente está tratando aqui de arma nuclear. O instinto sexual, o libido, isso é uma força muito grande na natureza, muito, muito forte. Ela é forte de maneira justificada por um lado, senão as espécies não iriam se multiplicar, mesmo a espécie humana. Porque a gente tem que pensar a questão contrária. Se não existisse uma atração tão forte entre o homem e a mulher, poderia ter uma rejeição muito grande entre os sexos opostos, ou então dois indivíduos se aproximarem, ou estarem nesse grau de intimidade que estão envolvidos fisicamente como um organismo só. Isso podia causar em muita gente uma repulsa muito forte. Vamos dizer assim, que se não existisse o instinto sexual do homem e da mulher, a gente não estaria aqui hoje em dia. Exatamente. Então a evolução humana e a evolução dos animais, que foi promovida por Akadosh Baruch Hu no mundo, essa evolução criou que o instinto sexual, o libido, é fortíssimo. Então, ele, por um lado, isso é uma garantia da perpetuação das espécies, inclusive a humana. Por outro lado, isso pode ter uma série de más consequências. Que a gente não precisa, todo mundo aqui sabe, problemas de violência, de família, de solução de família, de gerações, uso da mulher como uso da mulher, problemas sociais muito sérios. Isso pode incluir de guerras até. Dizem que no Oriente hoje em dia existe uma diferença demográfica entre homens e mulheres, que tem mais homens que mulheres, que isso também pode causar guerras no mundo. Igual água pode causar guerras no mundo econômico, também essas coisas podem causar guerras. Então a gente sabe que isso são coisas muito fortes. Então vem a Torá, e aqui ela dá um reforço e não está esperando os sábios para emplacar isso. Com Hametz e Matzah, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Agora, como pode ser a mesma coisa? Hametz e Matzah parece uma coisa técnica. Que instinto tão forte pode estar ligado ao Hametz e ao Matzah? Ainda mais... Quando você passa por uma loja que tem aquele pãozinho cheirando bem, né? Então, é uma coisa ligada... Você pode perceber Você pode entender a nível digestivo. Então, você pode levar para o mundo digestivo, que é muito difícil. É igual o Rashi traz numa série de chama em Tzagluski Fifiá, que tem um rachaz, que a pessoa vai encontrar um pedaço de pão assim, dentro de casa e não vai resistir e vai comer. Então, é claro que também tem esse igual o instinto sexual, que a anidade de todas as alahot estão, de certa maneira, implacando a anidá, que o tratamento que tem que se falar que o tratamento que a Torá dá para as relações na questão de nidá, de menstruação, o homem que tem relação com a esposa dele em menstruação, no nível da Torá, isso é no nível de adultério. É igual ele está tendo relação com uma mulher casada, que é uma coisa muito pesada na Torá. É nesse nível que a Torá trata disso. Esse é o tratamento da Torá para a nidá. E o tratamento da Torá também para o Hametz, você comer Hametz em Pesach também é algo assim muito pesado. A gente pode tentar falar um pouco porque é tão pesado. Existem algumas ideias
filosóficas que explicam por que é tão pesado comer o Hametz em Pesach. Mas, por outro lado, a Torá, a gente tem aqui a mesma atenção. Por um lado, é uma proibição muito pesada. Por outro lado, é algo tão natural. É tão natural um homem se aproximar de uma mulher, ainda mais da mulher dele casada. Dia a dia. É uma coisa de dia a dia, ele faz isso geralmente. Tem semanas que ele tem relações com a esposa dele que a gente está falando aqui. Tem que quebrar a rotina, então, né? E por um lado por um lado tem toda a rotina, você tem a coisa natural, você tem um instinto sexual muito forte, e por outro lado, agora falando pra você, não pode fazer uma coisa dessa. E aqui também no Hametz é a mesma coisa. O que é mais natural que comer uma bisnaga de pão? Um pão que ainda é um alimento básico. Então, talvez aqui, isso já... Eu me sinto que eu consegui responder a você a questão básica. Eu só queria falar do Hametz um minuto, só dar uma ideia, jogar no ar, porque isso vai ficar no ar. Isso vai ficar no ar, né, a questão. E também no Nidá. Os dois assuntos são assuntos muito profundos no judaísmo. Eu só vou aludir a eles de maneira geral, que é assim. Sobre a questão da menstruação da mulher, dizem, eu não sei exatamente se isso biologicamente é verdadeiro, que os animais entram em cio, mas eles não têm o ciclo menstrual humano, que é uma coisa talvez particular da espécie humana. No judaísmo é claro que é assim. No judaísmo a gente diz que a situação do Adão e Eva é a situação de não menstruação, que o homem e a mulher eles estão num nível de purificação muito elevada, e a Torá almeja que o homem e a mulher, quando vão se unir, eles estejam nesse nível de Adão e Eva. Então, a menstruação, que está relacionada à morte, está relacionado à queda do endométrio no ventre da mulher, que é o pecado o potencial. É o pecado do fruto proibido ainda do paraíso, está escrito. Isso você explica em outra oportunidade. Se eu não me engano, no Midrash está escrito que antes do pecado a mulher não tinha menstruação. Então não tinha essa queda do endométrio e tal, e isso está relacionado à morte, e morte é uma coisa relacionada à impureza espiritual a tomar, e a Torá quer que a união não seja nesses termos, seja no nível da pureza. Então, só para vocês entenderem que é uma coisa muito profunda no judaísmo, sem a gente entrar mais em detalhes. E do outro lado, o Hametz também é uma coisa muito profunda no judaísmo, que está ligado a uma coisa muito, muito essencial na fé judaica, que é a matzah e o Hametz. Que a matzah representa a total dependência com a Kadosh Baruch Hu. Ela representa total dependência, tudo que você faz depende de Kadosh Baruch Hu. E o pão é o homem independente. Sem agora entrar em detalhes. A matzah, então, você falou o contrário, então. A matzah representa a dependência da Kadosh. A matzah representa a dependência completa. Desculpa. A matzah representa a dependência completa, certo. E o pão representa o herut, na verdade, que é você fazer, o homem poder fazer coisas sozinho. A independência da pessoa. A independência da pessoa. E esse negócio de independência. E a gente está independente no mundo, apesar que o homem tem esse poder. Pode causar, a gente já falou isso no passado, 2 semanas atrás, de corriviot sem medo, do homem achar que eu sou poderoso, eu posso fazer o que eu quero no mundo. E isso mexe com a fé. Por um lado você pode intervir no mundo, por outro lado você tem que entender que você está totalmente dependente de Akadosh Baruch Hu. Então são dois assuntos magistrais, muito sérios no judaísmo, que é a questão do homem e a mulher, da criação deles, de Adão e Eva, e em que termos tem relacionamento entre homem e mulher, coisas muito sérias, que todas essas alahot, essas leis de menstruação vêm se relacionar, e matzah, que parece a princípio uma coisa histórica do povo judeu e tal, da liberdade, também tem um lado muito profundo na questão da consciência humana, como você se relaciona com Deus no mundo, e o mundo que tem um dilema. Por um lado, você é o homem de poder se intervir nas coisas, ser tecnológico, cientista e fazer coisas no mundo. Por outro lado, entender, ter a humildade de entender que você depende totalmente de Deus. Entendi. Então completando a tua ideia, na verdade, acho que pode acrescentar também, né, com esse ponto, né, que a profundidade, realmente a anulação que você falou da matzah, tem a ver também, na verdade, que o Pesach representa, na verdade, o começo do casamento do povo de Israel com a Kadosh Baruch Hu. Como se você conseguiu juntar tudo agora. Então, exatamente. Então, o casamento, como vem o casamento pela anulação? Como você pode juntar duas pessoas tão diferentes como um homem e uma mulher, senão quando existe uma anulação de um perante o outro, né? Então a matzah, na verdade, representa essa anulação perante Deus que como se fala, permite, né, que o homem se junta a Deus, né? Traber. Todo mundo, na verdade, né, a ideia da construção do mundo, né, o objetivo de Deus
é que no final das contas exista uma união total do mundo, que se perceba que no final das contas Deus é a única coisa que existe no mundo. Então a anulação perante Deus é uma condição para isso, e a relação entre um homem e uma mulher também, que se unem um com o outro, né, quando eram dois e acabam virando um na relação, tanto fisicamente como espiritualmente, é uma coisa muito elevada em termos espirituais, pela Kabbalah também, que tem que ser feita com uma pureza muito grande também, representando também a anulação e a união de dois que acabam virando um, no final das contas. Tudo isso tem que levar no futuro à união final, da redenção final, quando, como está escrito, que Deus vai ser o único, o seu nome vai ser único, como quem dizendo, as pessoas vão perceber que não existe mais nada fora do que Deus. Fico feliz de ter feito a colocação que eu fiz, para poder escutar depois a colocação que você fez em consequência. Sim. Podemos ser merecedores de ter vocês todos um Pesach Kasher Vesameach, Kasher e alegre, Bezat Hashem, com bastante matzah, bastante humildade, felicidade e união entre vocês também nas suas famílias. Bom proveito, Shabbat Shalom.